Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Hoje é sábado, dia 10 de junho, e nós temos a grata satisfação de receber aqui esse nosso querido irmão. Bom dia, André, seja bem-vindo à CESDA. Bom dia, querido, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Vamos trabalhando, entendendo e praticando aquilo que Jesus deixou e que a doutrina reforça. Eu sei que a distância física nos separa. Você, André, Francisco já deixou comentário, todos os outros irmãos que estão nos assistindo. Um grande abraço a vocês todos. Eu queria deixar registrada aqui a minha homenagem ao meu querido filho Lucas, o primogênito, que hoje completa 28 anos, Lucas Henrique. Se minha mãe tivesse aqui entre nós fisicamente, também estaria completando aniversário hoje. O primeiro neto dela nasceu justo na data dela. Mamãe, onde a senhora estiver, um grande abraço. Vamos ao nosso estudo de uma questão do Livro dos Espíritos. André, mais para o meio, mais para o fim? Vai para o começo. Questão 60. Está lá no princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos. Kardec formula o seguinte questionamento: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? E nos respondem os amigos da espiritualidade: sim. A lei da atração é a mesma para tudo. Meus irmãos, as leis de Deus, nós temos que entender que ela não tem privilégio, não tem exceções. Ela é imutável, ela é sábia e aplica de A até Z. O próprio Deus está inserido nas leis. Ele não é exceção. Jesus, no espírito puro, e da mesma forma, não importa se são seres orgânicos, se são seres inorgânicos. É por isso que Kardec tão sabiamente estudou e nos trouxe essa doutrina de forma... Aqueles que puderem estender os estudos, as obras de Kardec, vão entender do que eu estou falando. É maravilhoso. Mas vamos deixar o André nos trazer da opinião dele, por favor, da explicação, que o André conhece. Vai lá, André, nos traga da tua interpretação esta questão, por gentileza. É interessante porque você pediu para eu opinar, né? Eu gosto muito do primeiro livro. O primeiro livro traz algumas informações que a gente ignora em movimento espírita e depois interpreta errado, né? Se a mesma força de atração une elementos orgânicos e inorgânicos, significa que a matéria ela segue leis materiais, e leis materiais não dão livre-arbítrio. Você não vira para o seu corpo e fala, ó, desmancha essa unha que está caindo aqui e cresce outra. Olha só. São leis físicas, né, sobre as quais você atua, mas não assim, instantaneamente. Então veja que mesma força de atração que atrai um átomo para o outro, formando uma molécula inorgânica, por exemplo, nos minerais, segue as mesmas leis que a formação de matéria orgânica, né? Que é essa matéria que tem vida biológica e que mais cedo ou mais tarde deixa de ter essa vida biológica, né? Então, ela segue leis físicas, tá? É por isso que espírito e matéria são muito bem definidos no primeiro livro, né? Nessa primeira parte que você abriu do Livro dos Espíritos, tá? Porque espírito e matéria são coisas diferentes. Espírito é o ser pensante, tem livre-arbítrio, escolhe o que fazer, a matéria não escolhe. A matéria é instrumento de ação do espírito, né? Nós temos ainda 3 minutos antes de fazer a prece inicial. Como eu falei no início, eu gosto muito das suas explicações, que elas são muito bem claras. Você falou um negócio aí, eu sei, assim, sei pouco, mas fala para nós como é que é a conquista do livre-arbítrio, André, nesses 3 minutinhos aí, para o pessoal
pensa que a gente já nasce com livre-arbítrio definido. Não. Explica para nós, por gentileza, aí. O livre-arbítrio ele é explicado por Allan Kardec lá no livro 3, nas chamadas Leis Morais, na Lei de Liberdade. Mas bem antes disso, ali pela questão 114, 115, logo depois da escala espírita, Kardec vai nos ensinar um princípio importantíssimo. O livre-arbítrio se desenvolve à medida em que o espírito tem consciência de si mesmo. Ou seja, quanto mais consciente de si mesmo, quanto mais maduro, maior a sua liberdade. Porque liberdade absoluta para espíritos imperfeitos, gente, não vai funcionar. É mais ou menos assim. Imagina que você mora perto de um clube onde vai ter o tal do baile do Havaí. Eu sou desse tempo aí, viu? Quando as cidades pequenas ficavam o ano inteiro esperando o baile do Havaí. E aí teu filhinho de 2, 3 anos, tá vendo aquele povo passar pro baile, aquele povo bonito, bem vestido, né? Aquelas roupas típicas de baile do Havaí, ele olha para você e fala assim, pai, eu vou pro baile. Você deixa teu filho ir pro baile do Havaí? Talvez, se ele for contigo, mas também não é hora de criança dessa idade estar em um lugar barulhento, porque vai atrapalhar o sono dele, enfim. Teu filho de 2 anos não escolhe o que fazer. Por que eu citei essa metáfora? Porque o espírito imperfeito também não escolhe assim a torto e a direito. Chega um momento da tua evolução em que você ganha esse tal de livre-arbítrio, mas em pequenas doses, em pequenas gotas, para que a gente não faça escolhas, vamos dizer, arrasadoras, né, que possam acabar com a vida das pessoas e, por consequência, marcar a nossa existência e levar muitas encarnações para reconstruir aquilo que a gente quebrou. Eu vou sintetizar da forma que Kardec sintetiza, né? O livre-arbítrio se desenvolve à medida em que o ser toma consciência de si mesmo, ou seja, quanto mais eu entendo a minha posição frente à lei de Deus, a minha liberdade vai se ampliando. Maravilhoso. Meus irmãos, 9 horas. É o momento de fazermos a prece inicial do Evangelho desta manhã. Eu convido a todos vocês, estes que estão sob o jugo da carne, aqueles que já seguiram em direção ao mundo espiritual, a toda esta pleide de espíritos que nos acompanha, que nos ajuda, colabora, a estes irmãos que aqui vieram, confiantes de obter ajuda, trazendo-nos das suas dificuldades, que possamos todos juntos, unidos no amor que o Cristo nos exemplou, com fé, adorarmos e louvarmos a Deus, mediante a prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentações, mas livra-nos, Pai, de sermos nós aqueles que atuam no mal, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Jesus e muita luz. Meus queridos irmãos, que tenhamos um evangelho de muito proveito, de muito aprendizado. André, te entrego a palavra rogando aos bons que sejam contigo. Um excelente trabalho. Fique à vontade, meu irmão. Valeu, obrigado. Bom dia a todos. Deus nos abençoe e nos permita uma manhã agradável e proveitosa para todos nós, inclusive, eu diria até principalmente para o facilitador, que sou eu, que também tenho muito a aprender e muito a colocar em prática. Deus permita uma manhã muito agradável e muito produtiva nesse sentido. Vamos conversar um pouquinho na manhã de hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo chamado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Em algumas traduções estará Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Tá? Eu sentei aqui faz meia hora pensando em fazer um texto sobre a paciência, que é no item 7. Mas rodando aqui, eu optei por fazer um outro texto, por comentar conosco aqui um outro texto, que é o texto seguinte, chamado
obediência e resignação. Confesso que escolhi esses temas porque é o que eu preciso estudar para o momento que eu estou passando aqui na minha vida. Então, essa leitura e esse comentário vai muito mais para mim do que para vocês. Aí é aquela brincadeira que a minha geração fazia, né? A carapuça vai passar de mão em mão, talvez sirva para mais alguém. Mas tudo que eu disser aqui hoje, eu estou falando para mim mesmo, tá? Então, nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, ou brandos e pacíficos, no item 8, obediência e resignação, já nas instruções dos Espíritos. Esse texto é do Espírito Lázaro, ofertado aos médiuns em Paris, 1863. Vejam, um ano antes do lançamento, né, da publicação da primeira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espírito começa dizendo assim: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura. Por isso que ele falou em brandos e pacíficos. Está associado a essa brandura com a doçura, ou seja, aquela pessoa bondosa com quem a gente gosta de conversar, mas que não deixa de ensinar aquilo que precisa ser ensinado, que é uma coisa que a gente precisa se preparar para fazer, tá? Aqui nós não estamos discutindo, gente, quem é que tem ou não tem moral para ensinar, tá? A gente entra, né? Mas quem sou eu para ensinar, gente? Se você tem uma experiência, se você tem um conhecimento, você tem que ofertar, tá? Não colocar a candeia debaixo do alqueire, disse Jesus. Não tem nada a ver com ter moral, não ter moral, né? Se você passou por essa experiência, você tem que ofertar o conhecimento que você tirou dali. Se a pessoa vai absorver ou não, isso é outra história, tá? Então, a doutrina de Jesus, segundo Lázaro, ensina em todos os pontos a obediência e a resignação. Daqui a pouco a gente vai entender o que significa obediência e o que significa resignação, que é o trecho que mais me atrai para esse texto, porque é extremamente sofisticada, extremamente lógica essa definição de Lázaro, tá? Mas ele começa caracterizando, ó. Todos os seus pontos ele ensina o que? A obediência e a resignação, duas virtudes, que são companheiras dessa tal de doçura. O que significa isso, gente? Os espíritos mais evoluídos, eles são extremamente dóceis, eles são obedientes à lei de Deus e não são agressivos no ensinamento. Porém, eles não deixam de fazer o que precisa ser feito. Não é porque eu tento ser dócil, né? Eu tento ser brando, tento ser doce, eu tenho que falar só o que as pessoas querem ouvir, ou eu tenho que ficar deixar de falar o que a pessoa está precisando ouvir naquele momento, né? Vamos nos lembrar que 3x4 a gente faz igualzinho Pilatos, né? Lava as nossas mãos e deixa o pau quebrar. Eu vou ficar de ruim? Não vai nada, deixa assim mesmo, né? Quem daqui nunca fez isso, né? Então a gente critica Pilatos, mas tem muitas vezes a postura Pôncio Pilatos, né? Ou seja, eu lavo as minhas mãos, eu não tenho nada com isso, eu não vou ser crucificado mesmo. Para que eu vou me posicionar? Para que eu vou me sujar? Para que eu vou me complicar, né? Olha só. Então, duas virtudes muito companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Negação do sentimento, gente. Quantas vezes a gente está com raiva e pensa assim, não, eu não posso sentir isso. Quem foi que te falou que não pode? Onde que está escrito isso em doutrina espírita? A raiva é um sentimento natural para espíritos imperfeitos. O que você não pode é exteriorizar a raiva com agressão física ou agressão verbal, né? Ofensa. A raiva é
Aí, voltou? Dá um retorno para mim aí, Walter, se você puder entrar na tela e falar se está tudo certo agora. Tá ok. Tinha dado uma caída, né, Walter? Deu uma travada aqui de uns 30 segundos. Foi mais ou menos o que eu vi aqui. Então vamos lá. Estava falando sobre a negação dos sentimentos, né? Que tendência é essa, será, gente, que a gente tem de negar, né, os nossos sentimentos menos dignos, né? Que são naturais para espíritos imperfeitos, e a primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente quiser aprender a não ter raiva, é admitir que tem. Então, ontem, na estudo da Revista Espírita, com os amigos Dejair Bozelli e o Henri Neto, eu até trouxe uma brincadeira que eu sempre fiz muito em palestra, quando falávamos sobre isso, né? As palestras presenciais, né? Já faz 3 anos que eu não faço palestra presencial fora de Severino. Aqui no Portal de Luz eu vou, sempre que posso. Mas viajar faz tempo que eu não viajo. Eu sempre falava, gente, quem daqui sentiu raiva na última semana, nos últimos 7 dias? Alguns levantavam a mão. Quem daqui chegou ao extremo de sentir ódio? Menos gente levantava a mão. Eu levantava em todas. Quem daqui sentiu culpa? Alguns levantavam a mão. Quem daqui sentiu remorso? Alguns levantavam a mão. Quem daqui sentiu inveja? Ninguém. Ninguém admite inveja. Gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder controlar um sentimento menos digno, para poder controlar as chamadas más paixões, é admitir que nós temos. O espírito imperfeito tem raiva, tem, em alguns casos, ódio, sente culpa quando erra, sente remorso, quando olha as consequências do erro, ele sente culpa, ele sente remorso. Arrependimento eu não preciso nem dizer, porque no Livro dos Espíritos, ali pela questão 910, mais ou menos, Kardec vai falar sobre o arrependimento, que é um sentimento natural, vai falar sobre o arrependimento também no livro Céu e Inferno, onde ele vai falar do arrependimento, expiação e reparação, lá nas 3 fases, para reconstrução de uma ação errada que gerou consequências. Então, arrependimento eu não precisaria nem falar, mas os sentimentos que às vezes acompanham o arrependimento, né, a culpa, o remorso, são naturais para espíritos imperfeitos. Então, se alguém te ensinou que você não pode sentir raiva, tá falando bobagem. Você sente, sim. E se quiser um dia não sentir lá num nível evolutivo maior, começa a admitir. E começa a exteriorizar de uma forma racional. Olha, não deixei de te amar, mas não gostei do que você fez. Meus irmãos, só um minutinho, deve ter caído de novo lá. Vocês lembram o que o André falou? Que ele precisava? A mesma coisa que muitas vezes eu admito para vocês. Paciência. Quando nós estamos diante de um estudo, intrinsecamente nós temos que aprender paciência. Lidar com a internet é uma coisa nova. Quedas de sinais. Estou falando aqui, André. Estou rememorando 10 minutos atrás, quando você falou que precisava de aprender, que aí eu também me coloco como aluno. Paciência. Fica à vontade, meu irmão.
A internet tá testando minha raiva aqui hoje. Não, mas tem certeza que você falou exercer as virtudes, trabalhar, conquistar, você vai conseguir. Ah, não tenho dúvida disso. Em alguma encarnação e para frente eu consigo. Porque, olha, vamos encaixar uma coisa na outra, né? Já que esse exemplo está surgindo para a gente aí. Comentava isso na Revista Espírita ontem também, gente. Se você se isola, você não é testado. Ó, nossa paciência está sendo testada, né? A capacidade de sentir raiva e controlá-la, né? Exteriorizá-la da melhor forma possível está sendo testada. Por isso que Kardec se posiciona contra o isolamento. Ele vai falar de duas formas. Ele vai falar sobre o eremita no deserto, na montanha, e ele vai falar sobre o isolamento lá nos mosteiros, né, a clausura. Ué, se você se isola, você não é testado. Você só pode dizer que uma pessoa é evoluída quando ela convive com o erro, ela convive com a corrupção, e não é a corrupção lá no sentido político, no sentido financeiro. Ela convive com o pecado, com o erro, e ela se mantém firme, tá? Então veja que aí você vai entender o sentido do mundo de expiação e provas, né? O mundo de expiação é um lugar onde o mal ainda domina. Vamos nos lembrar da definição de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, né? Os 5 categorias de mundos habitados. O mundo de expiação e provas, onde o mal supera o bem. Ok? E você e eu que estamos aprendendo a fazer o bem, que estamos aprendendo a focar no bem, a não cair no que a Bíblia vai chamar de tentações, que nós vamos chamar de imperfeições, né? Que nos tentam, né? Que a gente tem vontade de fazer, mas já está aprendendo a controlar. A gente só pode dizer que alguém é evoluído se ele convive com pessoas errando, com pessoas mentindo, e ele se mantém firme. Tá? Por isso que as pessoas perguntam assim para mim, André, você acha que os índios têm uma moral mais evoluída? Eu falo, eu gosto muito da cultura indígena. Aquela maneira deles ali de viver em sociedade, de compartilhar tudo, eu acho belíssimo. Agora, dizer que eles são evoluídos, eu não posso, porque eles vivem lá isolados. Então, entre eles, tudo funciona bem. Quando ele vai para a sociedade corrupta, por exemplo, quando ele sai da aldeia e vai morar na cidade, ou numa encarnação seguinte, quando ele reencarna no meio da sociedade. Você pode garantir que ele vai se manter firme na moralidade que ele aprendeu lá na aldeia? Vai conviver com a sociedade corrupta e vai se manter firme? Eu não consigo fazer essa garantia. Então, se você não tem essa garantia, você não pode afirmar que a moralidade deles é evoluída. Você pode afirmar que a cultura deles é bonita. Aquela vida ali em sociedade, tudo que é produzido é dividido. Isso aí sim. Agora, afirmar da moralidade deles, você não tem como. Eles não são testados. Então, se você vive isolado lá no mosteiro, você não é testado. Quer dizer, você acorda, faz oração, toma café, faz oração, almoça, faz oração a tarde inteira, janta, faz oração e vai dormir. Aonde que você é testado? E eu até brinquei ontem à noite que eu seria testado porque eles acordam 5 da manhã para fazer oração e eu já ia levantar com mais raiva do que vontade de fazer a oração. Então eu já seria testado aí, mas muita gente não seria. Se você vive isolado num sítio, numa chácara, sem conviver com a sociedade em momento algum, 90% do seu tempo você não é testado. Você vai ser testado nos momentos em que você sai do teu sítio, da sua chácara, vai para o meio da sociedade e convivendo com aquela sociedade que é corrupta, que é mal educada, que se achar dinheiro na rua, ao invés de procurar o dono, põe no bolso. Quando o caixa do supermercado volta troco a mais, ele bota no bolso e vai embora. Quando volta a menos, ele vai lá brigar. Então é no convívio com o erro que a gente é testado, né? Eu peguei o gancho aqui das minhas 2 quedas na internet para dizer o quê? Minha paciência está sendo testada aqui, eu estou mantendo o equilíbrio, aproveitando a lição da melhor forma que eu posso. Mas você começa a pensar, porque você é imperfeito como eu, né? Espera aí. Eu estou pagando relativamente caro para ter uma internet decente e ela
Meus irmãos, testes. A vida é assim. A vida é assim. Muitas pessoas falam que Rapaz, hoje você foi falar que estava pagando caro para ter internet de qualidade e ela creu. o estado de São Paulo tem uma regra, gente. Não reclame da internet porque ela cai na hora da bagaça. Acontece. Vamos lá, vamos seguindo. Vamos, vamos vencer pela insistência. Então, estou voltando para o texto aqui. Olha o que o Espírito diz agora. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Eu vou explicar o que é isso aqui, porque isso aqui é a parte mais importante do texto para mim. Forças ativas ambas. O que significa ativa? Nós chamaríamos hoje de proativo. Ou seja, não é aquela coisa passiva de ficar esperando acontecer. São forças ativas, de quem toma atitude, de quem vai à frente, né? Ô Walter, depois você me fala aí pelo chat ou por qualquer via aí, quanto tempo que a gente tem aqui de disposição, porque eu acabei esquecendo de perguntar, tá? Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Que é o que acontece com a gente muitas vezes. A gente acaba se revoltando, acaba ficando irritado e abandona tudo. Talvez você tenha a mesma tendência que eu. Acontece uma coisa errada na minha vida pessoal e eu, às vezes, deixo atrapalhar a minha vida profissional. E aí já são coisas diferentes. Acontece alguma coisa não muito legal na minha vida profissional, eu chego irritado em casa. Eu deveria aprender a deixar o problema lá na escola. No meu caso, né, que sou professor. Mas tudo bem, vamos explicar isso aqui. E esses dois conceitos são importantíssimos. Ó. A obediência é o consentimento da razão. Razão é o quê? Lógica, raciocínio. Então, obediência é o quê? Eu não gostaria de fazer, mas vou ter que fazer para não sofrer as consequências. Acredito eu que a maioria de nós evita o mal que pode ser evitado não é por resignação, é por obediência. Por quê? Porque sabe que se fizer o mal vai ter consequência. Então, olha que interessante. A maioria de nós, no nosso nível evolutivo, deixou de fazer o mal por medo das consequências. Se quisermos trabalhar com exemplos do dia a dia, quanta gente deixa de fazer o mal porque tem medo de ir para a cadeia, tomar um processo. Num contexto religioso tradicional, quanta gente deixa de fazer o mal porque está com medo de ir para o inferno. Tem medo de queimar no inferno por toda a eternidade. Nós espíritas acabamos fazendo a mesma coisa, né? Porque a gente tem medo de ir para o umbral. A gente não tem medo das consequências frente à nossa consciência, frente às consequências do erro, né? Eu prejudico uma pessoa. Quais vão ser as consequências disso? Muitas vezes, por exemplo, em alguma encarnação aí para trás, a gente matou uma pessoa e as consequências disso foram desastrosas. Por quê? Porque a pessoa... Você mata um pai de família... O que acontece aí? Você desestrutura a família toda. Às vezes a esposa, a filha tem que se prostituir para poder colocar o sustento dentro de casa. O filho, já sem a imagem paterna, descamba na vida, vira um alcoólatra e... Enfim, as consequências podem ser desastrosas. Então veja que muitos de nós, em muitas circunstâncias, deixamos de fazer o mal por quê? A gente tem medo das consequências, seja as consequências imediatas, eu posso levar um processo, eu posso ir para a cadeia, seja as consequências futuras, na realidade, na religiosidade tradicional, eu não quero ir para o inferno. Na religiosidade espírita, eu tenho medo da cobrança que a minha consciência vai me fazer. Ó, isso é obediência. Eu vou deixar de fazer o mal porque eu tenho medo das consequências. Não é porque o mal é o mal. A gente deveria fazer o bem por virtude. O que é a virtude? É o bem absolutamente desinteressado.
Então, a obediência é o consentimento da razão. Razão é o quê? Entendimento. Então, eu obedeço, mas gostaria de não obedecer. O grau seguinte é diferente, ó. A resignação é o consentimento do coração, ou seja, eu vou fazer porque eu quero fazer. Porque o meu sentimento me diz que eu tenho que fazer. Então você já não teima mais, não é aquela coisa de, eu gostaria de não fazer, mas vou ter que fazer. Não, agora eu quero fazer. Agora eu faço por amor, eu faço por vontade realmente de fazer. Então a gente começa a entender, né? Quanta coisa a gente está fazendo por obediência. Se eu pudesse, eu não faria. Próprio trabalho profissional, né, gente? A gente pensa nisso, fala, pô, não gosto mais do meu trabalho. Outros não gostam de trabalhar, né? Independente de onde, mas não é o caso aqui da maioria de nós. Quantas vezes na vida profissional a gente faz isso, né? Eu não gosto mais do meu trabalho, eu vou porque eu tenho que ir, porque eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que ajudar no sustento da minha família. Isso é obediência. Ó. Se eu fizer tal coisa, eu vou levar umas borrachadas da polícia. Se eu fizer tal coisa, eu vou preso, eu vou ser processado. Então você não faz. Por quê? Porque você não quer ser processado, não quer levar umas borrachadas. Essa é a obediência. É a razão. Ó. Eu vou pensar nas consequências e vou evitar a dor, que é consequência natural do erro, dentro do princípio de causalidade. Isso é obediência. Eu obedeço, mas ainda gostaria de poder fazer. A resignação é o consentimento do coração. É aquele momento em que eu abro mão de querer fazer. Eu abro mão de querer fazer. O que nos leva a uma reflexão que eu acho muito interessante com relação a nós mesmos, né? Espíritos imperfeitos, né? Porque a gente fala em tentação, os espíritos nos tentando, os espíritos tentando nos influenciar ao mal. Gente, em que ponto nós somos abertos à influência? Em que ponto nós somos abertos à influência? Até que ponto nós somos influenciáveis? Vou dar um exemplo prático. Alguém aqui, além de mim, não gosta de cigarro, mas nem do cheiro? Coloca aí no chat para mim. Escreve aí, eu. E veja, nós não estamos julgando o fumante, nós estamos nos posicionando com relação ao tabagismo. Fumante é alguém que escolheu um caminho que não deveria ter escolhido e ele vai colher as consequências disso. Eu já vi aqui no chat privado, 9h50, tá, Walter? Obrigado. Olha só. Então, vocês que colocaram eu ou ainda vão colocar, pode me ajudar mais uma vez. Se você não gosta de cigarro nem do cheiro, qual a chance de alguém te influenciar a fumar? Seja um encarnado ou um desencarnado. Coloca aí para mim no chat. Vou interagir um pouquinho aqui. Aliás, já estamos interagindo aqui. Deixa a galera se posicionar aí. Eu quero pedir desculpa, gente. Eu ainda moro aqui com a minha mãe, meus irmãos estão em casa. Provavelmente vocês estão ouvindo barulho aí. A gente pede para não fazer barulho enquanto a gente está fazendo o estudo, mas... a Cristina Spinella está dizendo aqui, chance nenhuma... Beatriz também disse, nenhuma. Luciene diz que é ex-fumante, hoje muito difícil. Muito difícil, mas ainda tem uma chance, né? Aí você pode me ajudar aí de novo, Luciene. Maria de Ná está dizendo nenhum. Olha que interessante. Se você não gosta, não há quem te influencie. Então, em que ponto a gente é influenciável? Naquilo que a gente já não faz, mas ainda tem vontade de fazer. É nesse ponto que a gente pode cair. A Edna está dizendo nenhuma chance. Ou naquilo que a gente faz e gosta de fazer e dane-se.
Olha só, tem bastante gente aqui colocando nenhuma chance, tem gente colocando eu. Obrigado pelas participações aí, gente. Tá? Ninguém vai colocar o posicionamento de vocês na tela para não expor vocês, tá? Olha que interessante. Kardec vai nos dizer no capítulo 8, é um capítulo para trás aqui, nós estamos no capítulo 9, né? No 8 ele vai dizer que nós estamos, de uma forma geral aqui na Terra, em 3 níveis evolutivos. 3. O primeiro é aquele nível em que a pessoa pensa e faz e dane-se, e ela sente vontade, vai e faz, e o que ele diz? Nesse momento, nesse nível evolutivo, o progresso está todo por fazer. Ou seja, ela sente vontade de fazer o mal e faz. Ela sente vontade de roubar e rouba. Ela sente vontade de agredir, ela agride. Ela não pensa. Ela não para pensar. Ela é o que Kardec chama de inconsequente. Não pensa nas consequências. Seria o irresponsável. O segundo nível está ou estamos aqueles que ainda sentimos vontade, mas já estamos aprendendo a controlar. Ó, o outro sentia vontade e fazia, não controlava nada, dane-se. A grande maioria de nós está nesse nível, ou seja, eu sinto vontade de fazer uma coisa errada e controlo. Então, se você sente raiva e sente vontade de dar uma voadora em alguém, mas controla, você está no nível evolutivo da Terra, fica tranquilo. E no terceiro nível, que não é o caso da imensa maioria de nós, eu diria até nenhum de nós, estão aqueles que já não sentem nem vontade de fazer o mal. 100% dos pensamentos, sentimentos, são todos no bem. Acredito que não seja o nosso caso. E se você não sente vontade nenhuma de fazer o bem, de fazer o mal, se seus pensamentos são 100% no bem, desculpe a brincadeira, eu não sei nem o que você está fazendo aqui. Porque tudo que eu estou falando aqui, você já sabe, já faz. Você veio aí nos dar a honra da tua presença. Brincadeiras à parte, o nível evolutivo da maioria de nós é esse, gente. A gente sente vontade de fazer uma coisa errada e já aprendeu a controlar a maioria. Então, às vezes, as pessoas perguntam assim para mim, eu falo brincando, né? André, você sente raiva? Claro. Aí não é brincando, é sério. Você sente vontade de agredir alguém? Todo dia. Ah, mas você não é espírita, meu filho. Se eu não fosse espírita, eu já tinha agredido. Agradece a Deus por eu ser espírita. Porque senão você já tinha apanhado. Brincadeiras à parte, gente. Esse é o nosso nível evolutivo. Não se envergonhe, não se culpe. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro mais lido de Kardec, mas que ninguém estuda e ninguém entende. Então é nesse ponto em que a gente ainda tem uma vontade de fazer e está controlando que a gente é influenciável. Até porque a gente costuma usar um recurso que eu costumo chamar de desculpismo. O que é o desculpismo? Eu estou com vontade de fazer, estou tentando controlar, mas estou inventando uma desculpa, mais ou menos assim. Será que realmente eu não preciso? Será que realmente eu não posso? Será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou sendo exagerado? Será que eu não estou sendo muito fanático? Ó, o desculpismo, né? A gente sabe que não deve. Sabe que precisa evitar, sabe que precisa controlar, mas inventa desculpa. Nesse caso em que a gente ainda tem vontade e controla, é que a gente é influenciável. Então você está fazendo um esforço para controlar, encosta um querido irmão e começa. Não controla não, fala. Não controla não, faz. Não controla não, bebe. Você é humano, você precisa. Não controla não, come.
Então veja que o processo de influência ele se dá não pela mediunidade em si, está muito mais associado às portas que nós deixamos abertas com relação às nossas imperfeições. A gente tem essa mania de achar que o médium é isso. Não é, gente. Influência é para todo mundo. Influência é um grau de mediunidade que todos nós temos, seja lá de efeitos patentes ou não. Então, o que eu fiz aqui? Eu tentei associar essas tendências que nós temos, tentei associar essas imperfeições que nós estamos lutando para controlar, mas das quais nós não nos libertamos, porque tem uma diferença entre você controlar e você se libertar. Se você se libertou, você não cai nunca mais, que é o caso do cigarro para nós aí. Se você se libertou verdadeiramente, você não corre risco nenhum de cair. Se você controlou, você ainda corre risco. Posso dar um exemplo. Eu tenho um amigo que falava que tinha parado de beber. Mas é só alguém falar assim, o fulano sentou e bebeu das 8 da manhã até as 8 da noite, tomou uma caixa de não sei o quê. Ele abriu um sorriso e falava, o fulano é o cara. Pode opinar aí no chat se você quiser. Se ele ainda acha bonito o cara beber 12 horas, uma caixa de, sei lá, cerveja, ele tá liberto ou ele controlou? Mas no fundo, ele tá doido para voltar para lá. Se você puder, pode opinar aí no chat. Então veja, aquilo que você não faz, mas ainda tem vontade de fazer, está sob controle, mas não houve ainda uma libertação. Enquanto não houver a libertação, você pode cair. E eu também, quando eu falo você, é vício de linguagem, tá? Entenda-se, nós. Pensa nisso, começa a olhar para dentro de você mesmo, comecemos a olhar para dentro de nós mesmos e pensar, do que eu estou liberto? E o que eu estou apenas controlando? E aí eu não precisaria nem falar, gente, aquilo que a gente sente vontade e faz aí, não controla nada, aí nós estamos no extremo mesmo, aí os espíritos fazem o que querem com a gente. Aí já não é mais influência, aí é obsessão. Por quê? Porque aí já há domínio, se eu quero fazer e faço sem pensar, então já não é mais influência, porque influência é tentativa. Eu vou tentar porque talvez ele ou ela caia. Quando é garantido que a pessoa vai cair, quando é garantido que ele vai te levar, já não é mais influência, aí é obsessão. Lembra? Domínio que o espírito logra ter sobre pessoas. Aí já é domínio. Aí já muda de conceito. Então, eu estou associando imperfeições das quais nós nos libertamos, que nós controlamos, com a definição de resignação e obediência. Se você controlou, eu estou com vontade, mas sei que eu não posso, então eu vou evitar, isso é obediência. Então eu sei que eu não devo, obedeço, mas ainda tenho vontade. Obediência é o consentimento da razão, raciocínio. Por exemplo, uma pessoa que está lá cheio de problema de coração, está morrendo de vontade de fumar, está morrendo de vontade de comer uma carne gordurosa, mas sabe que o problema no coração pode levá-la à morte com esse conceito, ela evita. Ela obedece. Se eu não evitar, eu morro. Mas ela está com vontade, então ela está sendo obediente. A resignação é o consentimento do coração. Então, se não pode, eu vou me libertar disso. Com o tempo eu me liberto, deixo o outro fumar, deixo o outro comer carne, deixo o outro beber, que é outro erro que nós cometemos também. Às vezes a maioria de nós, gente, se você tiver no meu livro, no meu nível evolutivo, você provavelmente cai nesse erro, como eu também. A gente aprende preocupado em ensinar os outros. A gente pouco aprende
querendo praticar. Acho que tornou a travar. Vamos nós sendo testado, Arthur. Então, continuando, né? Se você tem um problema de saúde, você se afasta, por exemplo, do álcool, está com um problema lá no fígado, e se afasta do álcool, você precisa ver se você está obedecendo ou se resignando. Obedecendo é o quê? Eu parei por causa do problema no fígado, senão eu estaria enchendo a cara agora. Você está morrendo de vontade. Mas obedece, por quê? Porque senão morre. A resignação é aquele momento que você fala, chega. Mesmo que eu não tivesse o problema de fígado, de coração, enfim, extrapolando aí, né? Generalizando, mesmo se eu não tivesse o problema de saúde, eu não quero mais aquilo. Então eu acho essa definição de Lázaro extraordinária. A obediência ao consentimento da razão é o primeiro passo. Eu vou ter que me adequar. Não gostaria, mas vou me adequar. Eu obedeço. E na hierarquia social, gente, isso acontece o tempo todo. Você pode perceber que teu chefe é um espírito muito mais atrasado que você, agressivo, mentiroso, mas vai bater de frente com ele para você ver. Você pode perder o emprego. Então você obedece. Estou tentando pegar a obediência, gente, sobre vários aspectos, né? Frente à saúde, frente a um problema com a polícia, problema com o chefe. Que às vezes a gente confunde, né? Como a gente nós somos espíritos já arrependidos e batendo de frente com as nossas imperfeições, a gente acha que porque o nosso chefe pode ser um espírito ainda lá no primeiro nível, né? Que ele pensa no mal e faz, e fala, e xinga, e é grosso, e é mal educado, a gente encasqueta que ele é mais atrasado que nós, acha que a gente está um pouquinho na frente na evolução, e talvez esteja, não estou dizendo que não. A gente se acha no direito de ir lá bater de frente com ele. Não, se eu sou um pouquinho mais evoluído que ele, eu vou lá. Hierarquia tem que ser respeitada, viu? E as ideias vão sendo colocadas em forma de semente, né? O famoso trabalho de formiguinha. Você não é chefe? Não. Dá para mudar o ambiente de trabalho? Dá. Como? Devagarzinho. Trabalho de formiga. Muda, adequa aqui, adequa ali. Obediência. Eu sei que ele não tem conhecimento técnico nenhum, eu sei que ele não... Desculpa o exagero, não presta para nada. Virou chefe por motivos injustos. Mas não bate de frente com ele, não. Porque você perde o emprego. Talvez você precise do emprego para sustentar sua família. Então vai colocando as coisas aí em forma de semente, trabalho de formiguinha, vai com calma. Essa é a obediência. Eu não queria fazer, mas vou ter que fazer para evitar problema. A resignação é a hora que teu coração aceita. Ó, resignação é o consentimento, é a concordância do coração, do sentimento. É a hora que passa a raiva. Eu não queria fazer, eu tô aqui, tô com raiva. Não. A resignação é a hora em que a raiva passa. É a hora em que você fala, bom, se é assim, então vamos lá. Então vamos lá, mas de coração aberto. No processo de construção da virtude. Então, o primeiro passo, obedeça.
Gente, a disciplina tem muito disso, né? Disciplina é aquilo que a gente precisa fazer, mas não tem vontade nenhuma. Por exemplo, se você está acima do peso, como eu também estou, controlar a alimentação e fazer atividade física, pelo menos no começo, exige muita disciplina. Quando você pega gosto, você vai precisando de cada vez menos disciplina. Por quê? Porque você gosta, aí já não tem mais disciplina, aí é gosto. Disciplina é aquilo que você tem que fazer. Tá muito tá muito conectado com a obediência. Eu não gosto de acordar cedo, mas tenho que acordar, preciso trabalhar. Obediência. Disciplina. Mas vamos em frente aqui, ó. O Lázaro diz assim: o pusilânime, e aqui eu vim buscar pusilânime, aquele que é fraco de ânimo, de energia, de decisão, fraqueza moral, covarde, medroso, não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Gente, o orgulhoso, e talvez você esteja aí mais ou menos no mesmo nível evolutivo que eu, né? Que o meu já não é do orgulho, é da arrogância, é diferente. A gente tem muita dificuldade para ser obediente. Então, quando falam alguma coisa que a gente não concorda, o que a gente faz? Fecha a cara. Muitas vezes boicota aquela decisão. O fulano quer que vai por aqui. O obediente fala o quê? Eu não concordo, mas vou. Aquele que não serve nem para ser obediente fala o quê? Todo mundo vai por aí, então eu não vou por lugar nenhum. Ó, o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. O não pode aqui, gente, é no sentido de não conseguir ser. Tá? Poder ele pode, ele não consegue. Por quê? Porque não quer. O fraco de caráter, né, que é o pusilânime, deixa eu ver a definição aqui de novo. Fraqueza moral, covarde, medroso, fraco de ânimo, fraco de energia, de firmeza, de decisão. Não consegue ser resignado, ele não consegue construir a resignação. Por quê? Porque ele não se mantém firme. Lembra que eu comentei com vocês que a obediência é o primeiro passo, a resignação é o segundo? Aquele que tem fraqueza moral, ele já tropeça no primeiro passo, ele não vai chegar no segundo tão cedo. Vocês estão percebendo que é uma construção? E aí já vou fechando as ideias aqui. Vocês estão percebendo que é uma construção? Gente, não existe milagre nesse sentido, tá? Você desconstrói as suas imperfeições, que eu não gosto da palavra destruir, mas nesse caso poderia até usar. Você destrói as suas imperfeições e vai construindo virtudes. Kardec fala sobre isso no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque logo no começo, o capítulo chama Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele vai explicar que pobre de espírito é o humilde. Logo nos primeiros parágrafos, ele vai dizer o quê? O homem tem uma imagem tão alta de si mesmo que qualquer contradita, ou seja, qualquer pessoa que não concorda, qualquer pessoa que teima, leva ele a sentir raiva. Pode olhar lá. Olha que interessante. Na construção da humildade, ele está nos ajudando a identificar o orgulho. Porque se você não desconstruir o orgulho, você não tem como construir a humildade. Então é um movimento pendular. Claro que pendular aqui é metáfora, tá? Porque a lei do pêndulo é lei física, não dá livre-arbítrio, né? O pêndulo não escolhe. Ele vai lá, enquanto ele tiver força, ele vai balançando, vai perdendo a força até parar. Se tiver alguma coisa mantendo a força, ele fica lá pro resto da vida. O pêndulo não escolhe. Leis físicas não impõem, não permitem o livre-arbítrio, não dão o livre-arbítrio. Faz o que tem que fazer. O pêndulo faz aquilo porque é um movimento mecânico, é lei física. Como nós comentamos lá no começo, né? Leis físicas são diferentes das leis morais, porque lei física não dá livre-arbítrio.
E é assim que a gente vai aprendendo, né? Faz, cai, pô, caí no mesmo erro, errei ali de novo. Vai vir uma próxima tentativa, talvez você caia de novo. Talvez você não caia por medo das consequências, lembra? Obediência. Lá na frente você já não cai mais por resignação, então você não está obedecendo, você está aceitando. É assim que funciona? Então é assim que eu vou ser feliz. Essas são as consequências das minhas escolhas? Ok, então eu vou ter que ser feliz dessa forma. E foi bom eu ter escolhido esse tema, porque tocou meu coração. Dentro do momento que eu estou passando aqui, uma série de circunstâncias pessoais, resignação vai nos trazer o quê? Se você está de mãos amarradas, primeiro você obedece, né? Já que não, a mão está amarrada, não dá para você fazer nada, você obedece. Depois você aceita. Tá de mão amarrada? Tá. Então eu vou fazer o melhor que eu puder com as mãos amarradas, esperando a vontade de Deus, para que a situação se ajeite. Porque se está de mão amarrada, não está no nosso controle. Então esse entendimento é importante na resignação, né? Eu não posso fazer nada diferente, não. Então eu vou fazer o que dá para fazer, até que uma porta se abra. E aí a gente vai construindo a confiança em Deus. Beleza, queridos? Pautão, vamos trocar uma ideia aí no final? Eu queria falar um pouquinho de eu. Você falou a respeito da paciência no início. A gente, quando pede para Deus uma coisa, a vontade nossa, como você bem disse aí, que Deus nos entregasse aquilo de bandeja, né? Mas não é assim. A questão paciência que você falou, assumiu publicamente, que tem que aprender, compreender, adquirir, trabalhar. Eu falei com você que eu também me incluo nela. Todos nós, né, mano? Semana passada, eu estava indo para Uberaba. Aí, no meio de uma ultrapassagem, meu carro resolveu deixar na mão. Aí, mantive paciência. Graças a Deus, achei um lugarzinho com toda tranquilidade, segurança, parei. Aí eu falei assim, gente, a situação já está apertada. Aí, de repente, eu, para, vamos procurar enxergar a bênção? Vamos, porque se eu começar por este caminho aí, que o primeiro pensamento me indicou, eu vou para o lado da mágoa, da raiva, da incompreensão. Não. Eu falei, gente, eu consegui chegar aqui, olha que lugar que eu parei. Um lugar de ampla visão, que não permitiria, não ofereceria risco aos outros, a mim. Eu falei, se eu tivesse me envolvido num acidente, poderia comprometer a vida dos outros, a minha vida. Vamos agradecer. Porque aqui, na hora que eu tiver condições, Deus vai me propiciar isso, eu vou, conserto meu carro. Mas eu nem sempre fui assim. O meu primeiro desatino, muitas vezes, era de revolta. A gente vai aprendendo, vai buscando do entendimento. Mexer com a internet, então, durante as transmissões, eu já enfrentei diversas coisas, e ao vivo, como você está aqui. É o que faz a gente, porque a gente pensa no que os outros estão pensando a nosso respeito, e a gente carrega essa responsabilidade, a gente está aqui disposto. Um bocado disto, um bocado de tudo isto, é vaidade nossa. Porque nós não compreendemos e colocamos os outros na mesma situação. Nós
para chegar nessa obediência que você falou, na aceitação, para então chegar na resignação, chegar num caso lá igual de Mahatma Gandhi, que perguntou para ele se ele já tinha perdoado alguém, ele falou, não. Aí o pessoal abismou, falou, Mahatma Gandhi nunca perdoou? Aí ele explicou. A resignação dele era tão exemplar que ele nunca tinha... Gente, não é que ele nunca perdoou, ele nunca se ofendeu. Para chegar nisso que o André está colocando, a gente chegar nisso de resignar, é uma questão, assim... Por isso é Posso encaixar uma coisa na outra? Pode. Eu fico assim, é que eu não fico brigando o tempo todo, lógico, né? Seria a minha vontade, né? Mas a gente controla. Eu fico assim, abismado como que a gente não conhece Jesus e fala assim, mas Jesus certamente perdoou aqueles que o crucificaram. Gente, um homem desse se ofende? Nunca. Eu costumo perguntar com ar de pegadinha, justamente isso que você acabou de falar. Jesus foi ofendido? O que você acha, André? Uma coisa é ser ofendido, outra coisa é sentir-se ofendido, né? Então, que tentaram ofendê-lo, eu não tenho dúvida. Mas que ele não se sentiu ofendido, também não tenho dúvida. A humildade dele era tão grande. Gente, o Cristo, na carne, para não falar assim, não, mas ele não estava sentindo dor. Estava na carne. Lógico. Estava na carne. Escorreu sangue, teve dor. Ele, naquele momento, era passível. Era, porque não foi. De todos os sentimentos mundanos que nós... Mas não. Ele se colocou aqui como nós, na carne, e no momento em que ele estava crucificado, o que ele fez? O que ele fez, André? Rogou por quem? Esse é o amor no ápice, né? Você está sofrendo, você está com prego na mão, prego no pé, apanhou não sei quantas horas, sem dormir, sem comer, deram vinagre para ele. Gente, vocês conhecem a história do vinagre? Eu não. Então você se prepara. Posso contar? Pode. É pior do que você pensa. Pode. Os banheiros públicos naquela época lá, a pessoa sentava, fazia a necessidade dele e higienizava no número 2, a gente costuma chamar, né? Número 1, número 2, higienizava com uma esponja com vinagre. Deram uma esponja com vinagre para Jesus. Adivinha o que tinha nesse vinagre? Cocô. Eu descobri isso faz pouco tempo. Era uma tradição dele. Lógico, não tinha papel higiênico, né? E deram para Jesus era vinagre cheio de cocô. E mesmo assim esse homem fala, Pai, perdoa, eles não sabem. Isso é amor. Ele não pediu por ele. Ele não falou assim, em momento algum ele pediu, eu acho interessantíssimo, André. Ele não falou assim, Pai, cura minhas dores. Não. Ele virou para os que estavam do lado dele e que eram talvez merecedores, pois que eram aqueles, sim, assumidos, bandidos, contraventores. Ele virou e falou, um próprio bandido que está do lado, olha para você como é que ele chegou à compreensão. Como se diz, cala a boca, a gente merece estar aqui. Ele não. E ele falou, dentro em breve estaremos no reino de meu Pai. Ele rogou, não me tira das dores. Não é isto. Não abrevia o meu sofrimento. Perdoa-os. Olha como atravessa a multidão inteira de preocupações, de dores. E vai aonde? No que você falou, no amor, no ápice do amor. Olha, eu não sabia dessa do vinagre. Para nós isso é uma ofensa, um ultraje, é coisa de asco, é sentir nojo. Não, eu também descobri faz pouco tempo, porque tem gente que faz estudos das tradições judaicas, né? E conseguem dar a esses estudos uma profundidade extraordinária, né? Então, assim... E não me permita me posicionar, não são esses do movimento espírita aí que falam tanto de doutrina, falam tanto de judaísmo, depois vira vendedor de curso, enfim, não quero arrumar confusão aqui. Mas... Tem gente que estuda de forma
isenta. Ele não está preocupado em vender livro, ele não está preocupado em fazer live, monetizar canal. O cara quer esclarecer. Eu gosto desses caras, sigo vários aí. Então eu descobri isso faz que 2 meses no máximo. Fiquei horrorizado também. Então, quando a gente pensa em tudo isso, aí você fala, alguns podem entender, porque livre-arbítrio, voltando lá no princípio desta live, livre-arbítrio é consequência do aprendizado, do descortinar. Você pode falar assim, nossa senhora, mas existe quilômetros e quilômetros entre eu e Jesus. Não, mas então entende o seguinte, interpreta isso da seguinte forma. Se ele chegou, e foi isso que ele falou para nós, ele chegou e mostrou que é possível. E veio cá e falou assim, ó, eu sei o caminho, eu sou o caminho. Vem, eu te ajudo. Ele não chegou lá e falou assim, opa, agora eu vou descansar. Não. Amor, mais uma vez. Vem comigo. Eu te mostro que é possível, eu sou a prova viva, eu sou a verdade. Eu sou o caminho à verdade. Olha o que é. Então não enxerga assim, está distante, eu vou desistir. Não. Lembra, no início, quando o André falou que no momento em que adquire livre-arbítrio, a gente tem liberdade. Olha que lindo. Você quer liberdade? Você quer felicidade? Não, mas 2 prêmios é possível. É plausível. Não é utopia, não. Gente, isso é tangível. Você pode chegar lá. A mudança que nós temos que fazer, a reforma íntima, é mudar conceitos. É quebrar paradigmas. É simplesmente entender amor. Difícil, mas é simples. André, eu vou passar para a frutificação e para os passos. Você quer fazer algum retoque? Não, tá tranquilo. Eu preciso até sair aqui para ver o que está acontecendo aqui. Agradeço o convite, Walter. Precisando é só me chamar aí, tá? Não, beleza. E nós agradecemos. Fique à vontade, meu irmão. Muito obrigado. Depois, se você não se importar, eu vou baixar o vídeo e colocar no meu canal, tá? Fica à vontade. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado pelo convite.